Olá, estudantes, professores, professoras, diretores, vice-diretoras, todos bem? Estamos nos encontrando para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje a gente tem uma conversa um pouquinho especial, pelo menos agora no comecinho. Eu quero hoje dedicar essa aula para os professores e as professoras que estão assistindo, que estão de alguma forma participando, fazendo esse esforço que não está sendo pequeno para manter, para continuar conectado com todos os seus estudantes, né, com todos os seus alunos, com a escola, com a educação. Quer dizer, mantendo vivo aquele nosso compromisso. Então hoje a minha aula é dedicada a vocês. E pensando então em todo esse valor profissional, eu quero trazer aquele que representa para nós, especialmente da educação de jovens e adultos, um patrono, um pai, um padrinho, né? O Paulo Freire. Seu nome completo? Paulo Régios Neves Freire. Ele é considerado patrono da educação brasileira. Ele nasceu lá em Recife, no Pernambuco, em 1921 e faleceu em 1997. Este homem é considerado patrono porque ele escreveu muitas obras e desenvolveu formas de trabalhar, principalmente com a educação de jovens e de adultos, e a alfabetização especialmente, considerando a autonomia, considerando os saberes que a gente tem, né? Todos têm saberes, crianças, jovens e adultos. Todos nós temos saberes, saberes que a gente traz da nossa cultura, da nossa história, da nossa família. E o Paulo Freire mostrou, por meio de experiências e de trabalhos e de oficinas que realizava com os seus estudantes, como era possível aproveitar desses saberes para que as aulas, ou que os momentos de alfabetização, ou que as aprendizagens acontecessem de forma ainda mais potente. Por isso ele é considerado o patrono da educação básica. E aí ele escreveu um livro que eu sou particularmente fã, que se chama Pedagogia da Autonomia. É esse livro ali, ó. Esse livro, dedicado para os professores, fala desses saberes necessários à prática educativa, saberes que nós, professores, não podemos perder de vista, não podemos desconectar, não podemos abrir mão. E eu trouxe algumas palavras desse livro, tem uma frase importante que ele diz, não está aqui, mas que eu acho que cabe bastante para a gente pensar, para nós, professoras e professores, que não existe docência, essa frase está escrita nesse livro, não existe docência sem discência. Então só estamos nós aqui fazendo esse esforço de preparar as aulas, de transmiti-las via televisão, via internet, de preparar material, adequar, levar à tua mão o estudante, né, preparado, transformado, adaptado, para que você receba lá na escola, porque vocês existem. Só existe o trabalho do professor, do docente, porque existe o estudante, o discente. Certo? Então, pensando tudo isso, é que essas afirmações do Paulo Freire agora, que eu vou ler, que são uma homenagem para a gente se autoavaliar, se autocriticar, se reconhecer e se valorizar como professor, como uma profissão que exige tanto de nós, certo? Que é muito mais do que amor. E amor já é bastante, hein? Muito mais do que amar ser professor, existe um compromisso profissional que a gente não pode esquecer. Então, esses saberes que Paulo Freire fala são: não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não poder ser neutra, minha prática exige de mim uma definição, uma tomada de posição, decisão, ruptura. Exige de mim que escolha entre isto e aquilo. Sou professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. Sou professor a favor da boniteza de minha própria prática. E é escutando as palavras de Paulo Freire e pensando no nosso compromisso com a educação, o saber que a gente faz escolhas sim, e que a gente está aqui cheio de esperança e animado apesar de tudo, que eu dedico a aula de hoje a você, professora, a você, professor. E que a nossa profissão seja vista como essencial e valorizada, para que a gente continue esse trabalho belíssimo que é a educação, e necessário. Certo?
Vamos lá, então, para a nossa continuação da aula de língua portuguesa. E depois de ouvir essa fala do Paulo Freire, que é mesmo um contar, né, um depoimento do que é ser professor, a gente relembra o que a gente estudou na aula anterior. E na nossa aula anterior a gente falava de relato pessoal, né? O que Paulo Freire faz ali não é um relato pessoal, porque ele não narra nenhum fato, mas é um depoimento pessoal. O relato pessoal tem exatamente essas características. É preciso que seja narrado, né? É algo que a gente viveu no cotidiano, que acontece no nosso dia a dia. Fazemos isso, relatamos fatos, ouvimos relatos o tempo todo. Então, esses fatos que acontecem e que a gente narra para alguém, ou que a gente ouve, seja pelo rádio, pela televisão, lendo um jornal, uma revista, ouvindo do amigo, contando para o amigo, para a família, são do cotidiano, por isso um gênero de relato da nossa vida, né? Do nosso dia a dia. Mas, para além disso, o relato pessoal também tem a narrativa, tem que ser contado esses fatos vividos, esses fatos ocorridos num tempo passado já, algo que a gente já viveu, certo? Lembra que a gente conversou sobre isso? Fazemos relatos pessoais quando contamos algo que nós vivemos, que já passou, em determinado momento da vida, ok? Se os relatos pessoais têm relação com o tempo, vamos falar um pouquinho sobre tempo. A palavra tempo que aqui está sendo colocada ainda como título de um poema. Então nós vamos apreciar a ideia de tempo pensando sobre este poema, ok? O poema é de autoria de Mário Quintana. Mário Quintana é esse escritor aqui, ó. Além de poemas, ele escrevia contos também, porque é um jornalista, né? Ele era um jornalista. Então, o Mário Quintana, que nasceu no Rio Grande do Sul, que tem como nome completo Mário de Miranda Quintana, a gente já conversou sobre ele lá numa aula algum tempo atrás, né? Alguns dias atrás. Ele nasceu na cidade de Alegrete no ano de 1906 e faleceu no ano de 1994. E ele gostava muito de colocar um toque de poesia nos seus poemas, desculpa, de poesia não, um toque de filosofia nas suas poesias. Eram poesias que faziam a gente pensar, fazem até hoje, né? Então eu trouxe esta poesia em especial, este poema, que se chama O Tempo, escrito por Mário Quintana. Vamos refletir sobre o que ele diz? Depois a gente conversa. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer aquilo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. E assim encerra o poema. Perceberam? Eu até fiz questão de escolher esse porque ele tem uma ligaçãozinha com o nosso tema, que é professor, que é estudante, que é sala de aula. Vocês conseguiram perceber essa comparação que o poeta fez? Vamos tentar entender o poema para ver se a gente tira algumas informações importantes dali para a nossa compreensão. Muito bem. Para compreender o poema, a gente vai por perguntas, ok? E a gente tenta achar essas respostas nos próprios versos do poema. A primeira pergunta é essa: com o que o poeta compara a vida? Vamos ver se a resposta está no texto? A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Aqui a gente já tem a resposta. Olha a comparação que ele faz. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Dependendo da região onde você nasceu, algumas culturas, né, algumas regiões conhecem a palavra dever como sinônimo de lição de casa, tarefa de casa.
Então, dependendo da região de onde você está, você conhece por uma dessas nomenclaturas. O Mário Quintana usou o dever. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. É o dever de casa. Então ele compara a vida como uma lição de casa, uma tarefa de escola para resolver em casa. Será que faz sentido? Vamos analisar o restante. Outra pergunta para a gente pensar. Por que ele faz essa comparação? Por que ele escolhe o dever, a lição de casa, como uma comparação sobre a vida? Em que a vida se compara a um dever de casa? Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, terminou o ano, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. O que está acontecendo aqui? Será que aqui tem alguma relação direta com a lição de casa? O que faz a gente pensar? Quem lembrou a lição de casa quando a gente era criança, e algumas vezes agora também na idade adulta, era aquela tarefa que a gente, tem que fazer mesmo, depois eu faço. Era ou não era? Aquilo que a gente deixava para o último minuto. É aquilo que a gente chamava de procrastinação, porque a gente ia deixando, a gente ia adiando para não fazer até a mãe dizer tem que fazer, ou até a gente mesmo dizer tenho que fazer, tem que entregar isso amanhã. E a vida é mais ou menos isso. A gente vai deixando, depois eu faço. Quando se vê, já não dá mais tempo, né? A gente deixa para depois e depois, a vida é assim. Então ele faz essa comparação. Ele faz a gente pensar que algumas atitudes podem ser feitas, a gente vai deixando para fazer depois, a gente vai adiando. Ok, assim como o dever de casa, a vida também é uma tarefa que a gente não faz tudo o que tem que fazer naquele momento. A gente vai deixando para depois. O que mais, então? De acordo com o poema, tem um verso ali que faz a gente pensar também sobre essa questão da lição de casa, do dever de casa. Olhem só. Qual o sentido será daquele verso em destaque ali? Agora é tarde demais para ser reprovado. Pensando em toda essa comparação, pensando que a vida é como um dever de casa, porque a gente vai deixando para fazer mais tarde algumas coisas e quando vê não dá tempo, está em cima da hora, né? Algumas coisas a gente entrega atrasado ou não entrega, ou não faz, ou não realiza. Como assim é tarde demais para ser reprovado? Fácil, né? A vida não tem oportunidade 2. Na próxima vida eu resolvo. Não sei se é assim, não sei se dá para afirmar isso, né? A gente não tem como ser reprovado na vida para ter uma segunda oportunidade. É até legal pensar, então, que a ideia de reprovação não é algo negativo. Ela é aquela nossa segunda oportunidade. Mas isso relacionado à escola. Agora, relacionado à vida. Será que a gente tem sempre uma segunda oportunidade? Se ela já passou? Né? Se a vida já está lá nos seus finalmentes? Então é mais ou menos essa comparação que ele quis fazer. Não dá para ser reprovado, porque não dá para fazer de novo. O que mais? Por que o eu poético afirma que nem olharia no relógio? Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a palavrinha que está em azul. Eu poético. Se vocês prestaram atenção, o poema está sendo declamado por alguém. Quem que vocês acham que é? Certamente vocês disseram, é o Mário Quintana, é o poeta. Foi o poeta, Fabiola, que narrou, né? Sim e não. É o poeta porque ele é o autor. Mas quando ele cria o poema, assim como um autor de texto cria uma história, ele se transforma num personagem que narra. Ele se transforma num narrador. Então, na história, na narrativa, a gente chamaria aquele que conta a história de narrador. No poema, que não é uma narrativa, é um poema, a gente tem que chamar essa pessoa que conta o poema como eu poético. Então era só isso, por isso que eu coloquei em destaque ali, para te explicar isso, certo? Então quem está contando o poema é o eu poético. Mas neste poema em especial, o eu poético diz, se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Por que será que ele nem olharia o relógio? Que relação tem com tudo que a gente conversou até agora? Que relação tem com
deixar para depois, não querer fazer, e estar, né, deixando para mais tarde, adiando, não ter outra oportunidade. Por que será que ele nem olharia o relógio? Simples. Você deve ter pensado que é justamente porque é o relógio que marca o nosso controle. Olha lá, ó. O relógio representa o tempo controlado. O relógio foi criado para controlar o tempo mesmo, para calcular lá quanto tempo dá 60 segundos, o que eu tenho que fazer dentro desse tempo. Então o relógio é um limitador, né? A gente tem tanto tempo para fazer. Só que o relógio também representa todo o controle do tempo, o controle do calendário, que também é um tempo que a gente marcou como controle. E os anos vão passando, assim como as horas. Então, quando o eu poético diz: se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olharia o relógio, nem olhava para o relógio. É porque ele ia aproveitar o tempo sem o controle das horas, ou dos dias, ou das datas. Certo? Seria uma nova vida, uma nova chance de aproveitar bem todo esse tempo, que é o nome do poema. Ok? Pensando então nesse entendimento, que eu acho que foi tranquilo, né? A gente conseguiu perceber o que é que o poeta quis transmitir de mensagem pelo seu poema O Tempo, e pensando também no que a gente conversou sobre relato pessoal, que utilizava algumas palavras que marcavam esse tempo, a gente vai conversar sobre isso. Vou chamar a sua atenção agora para algumas dessas palavras. São palavras que apareceram no poema, mas que também podem aparecer em relato pessoal. Palavras como essas aqui, ó. Quando, já, agora, tarde, sempre e nunca. Observando essas palavras do poema, preste atenção nelas. Vou continuar com elas na tela, olhem lá. Quando, já, agora, tarde, sempre e nunca. Para que a gente usaria essas palavras? Essas palavras são utilizadas para expressar o quê? Daquelas 3 opções, o que você marcaria? Lugar, tempo ou situação? Essa é uma questão facílima, porque o próprio poema já nos dava a pista. Usamos essas palavras para marcar, expressar, indicar um tempo, certo? Cada uma dá uma noção de tempo. Algo que está acontecendo, algo que vai acontecer, algo que já passou, algo que é contínuo, algo que não acontece. Ela marca o tempo da narrativa que eu estou fazendo, do fato que eu estou narrando. Certo? Ok. E essas palavras apareceram no poema. Vamos identificar lá, ó. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. E aí, como uma característica do texto poético, que eu já mostrei para vocês também numa aula passada, essas palavras podem ser repetidas. E repetidas é uma estratégia, né? Ela se torna uma técnica, uma estratégia de entender melhor o poema. Então a palavra quando, olha, aparece ali 6 vezes. A palavra já, 4 vezes. Na outra estrofe, na continuação do poema, no outro verso, na continuação do poema, a gente ainda vê a palavra agora, também indicando o tempo. E também a palavra tarde, todas indicando tempo. Na outra estrofe, agora sim, a gente tem a palavra nunca. Nunca mais voltará. A palavra nunca expressando um tempo. Ok? Então essas palavras que a gente identificou no poema são palavras que marcam um tempo quando eu descrevo uma situação, quando eu narro um fato, seja escrevendo ele, seja contando oralmente. Tendo esse entendimento, a gente vai registrar as palavras que são marcadores de tempo, ok? Para isso, você vai pegar o seu caderno e o seu material de registro, caneta ou lápis, como você melhor se organiza, e colocar lá bem rapidinho essa informação. Marcadores de tempo são as palavras que expressam a ordem dos acontecimentos na narrativa. Vamos lá? Um tempinho.
Com essa informação registrada, a gente agora vai trabalhar com uma palavra em especial. Eu quero chamar a atenção de vocês para a palavra quando. Olha essa palavra escrita lá. Essa é uma palavra que tem uma construção. Como todas as palavras, a gente sempre presta atenção na escrita delas, ela tem uma construção. Ela é formada, composta por duas sílabas. A sílaba quan e a sílaba do. Ok? Eu deixei colorido diferente, ó, quan verde, do laranjado. Numa outra aula que a gente também já vivenciou, já experimentou, as sílabas eram marcadas pelo nosso abrir e fechar de boca, pela saída do ar. Então, quando eu falo quando, eu tenho duas vezes o movimento dos lábios. Quando. Ok? E aí, isso faz com que eu construa essas duas sílabas para formar a palavra. Mas para formar cada sílaba, cada pedaço da palavra, eu preciso de letras. Então, a identificação dessas letras também é importante. Na palavra quando, eu tenho 6 letras. Observem lá. Ó. A letra Q, U, A, N, D e O. 6 letras. Quando. Certo? Aqui é uma paradinha para a gente relembrar e até exercitar principalmente a sílaba inicial da palavra quando. Num outro momento a gente vai trabalhar melhor, mas é a sílaba que, veja só, ela usa 3 letras só para fazer o som quá, que não é com o C. E aí tem o N, a gente já conversou, quando esse N faz um som nasalizado, final de sílaba, quando, né? Então, quando a gente já conversou sobre o som nasalizado e agora vamos num outro momento trabalhar com essa letra Q, acompanhada do U e de outra vogal, certo? Conhecendo esta palavra, vamos utilizá-la numas frases. Por exemplo, olhando para essa imagem, ai, que delícia, que saudades de um abraço. Que frase a gente pode ser dita, ou desculpe, pode ser dita, né? Não a gente pode ser dita. Que frase a gente pode dizer sobre essa imagem? E nessa frase tem que entrar a palavra quando. Pensou? Eu vou mostrar a minha. Acho que, com certeza, que todo mundo deve ter pensado semelhante. Quando a pandemia acabar, vou abraçar meus amigos. Olha onde eu encaixei a palavra quando. No início da frase. Eu encaixei ela começando uma frase. Quando a pandemia acabar, vou abraçar meus amigos. Olha o ponto de exclamação.
expressando a emoção disso que eu estou dizendo. Quando a pandemia acabar, vou abraçar meus amigos. Né? Tudo isso a gente já conversou, sinais de pontuação, o final de frase, letra maiúscula, todos os elementos estão aí nessa frase. Vamos tentar? Ai, mas será, Fabíola? Será que eu vou conseguir? É tão difícil. Vamos tentar. Eu vou propor uma atividade bem simples, ela não é complicada não, olha só. Eu já vou dar algumas frases prontas. A sua tarefa vai ser colocar a palavra quando nesta frase. Exercitar a escrita da palavra quando. Vamos lá? Para isso, você vai copiar primeiro essa tela. Essa tela tem atividades, aí a orientação que é completa as frases com a palavra quando e a letra A, B e C, pulando uma linha, eu deixei o espaço de uma linha. Nessas 3 letras, A, B e C, em cada uma delas, você vai registrar as frases que eu vou passar daqui a pouco. Cada frase vai estar acompanhada de uma imagem. Você copia a frase e lá no espaço, no intervalo que tem, na lacuna que tem no meio, ou no início, ou no final da frase, você acrescenta a palavra quando. Vamos lá? Então é um exercício para você ir fazendo agora na sequência. Podem começar a copiar.
aí, conseguiram? Simples, né? Tranquilo. Era só encaixar a palavra quando no início ou no meio dessas 3 frases. Agora eu vou propor uma nova atividade. Nessa atividade, você vai acrescentar outras palavras nas frases. Aí você vai ter que fazer essa análise. Onde será que encaixa? De acordo com o contexto, que é a imagem. A imagem é o contexto que eu estou te dando, a situação para você imaginar, ok? Nessas frases, então, você vai completar a palavra agora, já e nunca. Uma vez em cada frase, tá? Dá certinho. Vamos lá? Tempinho para copiar.
Ok, meus amores, a gente está encerrando mais uma aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, encaminhem para a professora, peçam ajuda e a gente fica por aqui. Até breve.